Meu Deus, tá na hora de todo mundo sair da escola. Aí tem uma escola aqui, tem uma escola ali, tem muita escola. E o parque está fechado. Esse parque é bem conhecido aqui, eu nunca vim. Isso parece ser legal. Ó. Tá vazio, 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 vazio. Né, obviamente que está fechado. Deveria estar aberto pelo horário, mas olha a quantidade de carro que tem aqui. Aqui é um estacionamento. E aqui tem muito mais carros. É uma coisa, aqui o transporte público é assim. São essas vanzinhas. Só tive um pequeno inconveniente, porque tava fazendo muito frio no parque, além de estar fechado. Então eu vim pra casa e vou contar pra vocês aqui, né? Uma coisa que não vejo muita gente falando, né? Talvez as pessoas não tenham o mesmo problema que eu, porque, claro, essa é a minha experiência, então é baseado nas coisas que acontecem comigo, né? Já que eu estou em casa e eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu vou dobrando aqui a roupa. Deixa eu mostrar a roupa. Vou dobrando a roupa enquanto eu falo com vocês. A gente tem que aproveitar, a gente tem que ser uma pessoa produtiva. Aproveitar o tempo pra fazer muitas coisas. Então, o que acontece? Começar do princípio, né? Começar do começo. Como a gente dizia quando era criança, justamente falando da minha infância. Por quê? Quando eu era criança, eu cresci na periferia de São Paulo, né? Na Zona Leste. Quem é de São Paulo conhece a fama da Zona Leste. Não tenho vergonha nenhuma disso. Muito pelo contrário, tenho muito orgulho de vir da Zona Leste. E o que acontece? Como a Zona Leste, né? Muita gente que é de São Paulo conhece a fama. Quem não é, eu vou explicar agora porque a Zona Leste, ela tem uma fama de ser uma área de periferia, que é, né? É uma área de periferia, uma área de muita periculosidade, de violência e tal, né? E o que acontece? Meus pais, né? Tanto comigo como com a minha irmã, que é 1 ano e pouquinho mais velha que eu, eles sempre protegeram muito a gente de se envolver. Tá sujo isso daqui, né? Mas tudo bem. Roupa de ficar em casa, tá manchado, na verdade. Sempre protegeram a gente de se envolver com pessoas que eles sabiam que no futuro não seriam boas companhias pra gente. Então, no meu... não vecindário, como é que fala? Às vezes buga a cabeça. Na minha vizinhança, a gente não saía pra brincar com as crianças na rua. A gente não tinha esse contato com as crianças do bairro. Quem eu conhecia era na escola. E muito poucas das pessoas que eu conhecia na escola, meus pais deixavam ir na casa pra brincar, ou vir em casa, brincar com a gente. Tanto que eu lembro de uma amiga minha que eu conheci na creche, o nome dela é Letícia, ela morava na mesma rua que eu. E meus pais, por conhecerem os pais dela, deixavam a gente ter uma amizade assim mais próxima, né? Porque você sabe, você com 7 anos, você não consegue fazer nada sem a permissão dos seus pais. Pelo menos, né, eu cresci assim. E eu nunca entendi. Sempre tinha aniversário de criança na minha rua, mas como eu não tinha relação com eles, eles não me chamavam, né? Obviamente, os pais não chamavam a gente e tal. E meu pai sempre falava assim, como uma maneira de nos consolar, né? Porque via que a gente ficava triste de ver todas as crianças com bexiga na rua e tal, e a gente dentro de casa, fechado dentro de 4 paredes. Ele falava, não, isso daí é uma festa michuruca, a gente não leve a mal. É um pai querendo consolar uma filha. Falando, isso daí é uma festa michuruca. Quando vocês tiverem uma festa, vai ser uma festa de verdade, vai ser uma festa legal, vai ser uma festa assim, assada e tal. Tanto que quando tinha aniversário dos meus primos na minha família, era o momento que eu mais aproveitava. Porque se acontecia de alguma filha, filho de algum amigo da minha mãe nos chamar para alguma festa, né, dos meus pais ou o que seja, eu não aproveitava, porque eu ficava de cara fechada, principalmente na hora do parabéns. Minha mãe não sabia disso, vai saber quando ela assistir esse vídeo, mas eu não gostava de ir em festa de criança porque era uma coisa que acontecia muito raramente, assim, deles me chamarem pra ir. Mas, sinceramente, depois que eu cresci, depois que você começa a ter mais ciência das coisas, que acho que dentro da minha casa, meus pais, minha irmã sempre tentaram me proteger muito das coisas, até que teve uma idade que não tinha mais como, né? Tinha que escancarar as coisas pra eu
realmente amadurecer, porque eu sou a filha mais nova de 2, eu sou a filha caçula. Então, teve uma idade... Eu não coloquei amaciante. Teve uma idade que não teve mais como fugir, né? Então, eu comecei a ter ciência de que aquilo que os meus pais fizeram por mim era bom. Era bom, né, pra falar a verdade. Porque, gente, parece que os meus pais, assim, preveram o futuro. Sabiam que os meus vizinhos, assim, 90% deles não ia dar certo, iam se meter com coisa errada, né? Ninguém está salvo disso, mas eles me instruíram, assim, de uma maneira a ponto de, quando eu tivesse cabeça para fazer as minhas próprias escolhas, que eu soubesse escolher bem, né? Tanto que eu escolhi bem e na vizinhança nós sempre fomos conhecidas como as filhas que tinham o melhor comportamento, que falavam melhor, que sabiam se comportar nos lugares, que eram super educadas, né? Meus pais sempre falavam isso e todo mundo falava, nossa, como suas filhas são educadas, como suas filhas são isso, como elas são bem criadas, como elas são isso e são aquilo. E eu hoje, né, depois que eu tive conhecimento disso, eu agradeço meus pais por isso. E depois, como o único meio de eu ter contato com outras crianças da minha idade era na escola, eu comecei a fazer amigos na escola. Eu era muito tímida, muito tímida. Então, o único jeito era fazer amigos na escola, até que eu fui estudar na mesma escola que a minha irmã. E a minha irmã, ela era meio que popular nessa escola, que eu entrei na 5ª série, ela já estava na 7ª, por aí. E ela era meio popular, assim, na escola, então todo mundo conhecia ela, todo mundo sabia o nome dela, e ninguém sabia o meu nome. Falavam, oi, irmã da Raiele, não sei o que, não sei o que. Porque eu não falava. Eu tinha muita dificuldade de falar. E vendo como a minha irmã se comportava no meio das outras pessoas, eu comecei a ter um comportamento assim mais sociável com os outros, até chegar no ponto de que eu era como a minha irmã, que eu fazia amizade com todo mundo. Que até uma amiga minha, ela sempre dizia, ela falava assim, nossa, você tem muita facilidade de fazer amizade com as pessoas, porque você chega, você conversa, você é uma pessoa super aberta, você, com todo mundo você fala, né? Você não vai atrás de ninguém, não fica no pé de ninguém, mas também não é super fechada e tal. E realmente, eu tenho muitos amigos. Eu posso, assim, sinceramente, quando eu vim aqui pra Espanha, eu sabia, eu vim com 22 anos, né? Já pra completar 23. E quando eu vim pra cá, eu sabia quem eram os meus amigos que iam continuar sendo meus amigos e quem era sua colega. Porque a gente tem que saber fazer essa diferenciação também. Porque às vezes você tá contando com uma pessoa porque vocês são super unidas, que vocês estão super juntas, e na hora do vamos ver, essa pessoa desaparece, só quer saber, assim, perguntar se você tá bem, que sinceramente, se eu te perguntar como você está bem, coloque aqui no comentário se com vocês é assim também, mas você pergunta se a pessoa tá bem, você não quer saber se a pessoa tá bem. Você quer ou escutar um sim, e se você escuta um não, você não sabe como responder. Porque muitas vezes e com muitas pessoas é assim. Então, o que aconteceu? Eu sempre pergunto como você está, né, pra dar margem pra pessoa falar quando eu me importo. E quando eu pergunto se tá tudo bem, é tipo, né, isso daqui tá molhado ainda. Provavelmente a toalha também. E aí, o que aconteceu? Eu vim aqui pra Espanha, né, e aqui na Espanha eu não conhecia ninguém. Eu só tenho um casal de amigos, né, que são meus amigos até hoje, que eu errei muito com eles quando eu cheguei aqui. Né? Porque eu era muito inocente, gente. Eu era muito inocente, eu caía na lábia de qualquer pessoa. E, né, detalhe, por isso que eu falo pra vocês sempre pesquisarem o lugar que vocês vão ir quando vocês vierem aqui pra Espanha. Porque aqui é uma cidade muito pequena, as pessoas estão atrás de fofoca, elas não estão atrás do seu bem, elas estão atrás de fofoca. Então eu dei muita confiança pra gente que eu não deveria dar, falei muita coisa que eu não deveria falar, porque, sinceramente, as pessoas ouviam só pra falar mal da vida da pessoa que é nova na cidade. Muita gente vai pra Valência, muita gente vai pra Barcelona, muita gente vai pra Madrid. E eu super apoio quem vai pra cidades mais grandes, né? Quem vai viver em cidades mais grandes, maiores, né? Por assim dizer. Porque as cidades mais grandes geralmente vão ter uma comunidade brasileira. Né? O que seria uma comunidade brasileira? Um conjunto de pessoas que
são do mesmo país, que se ajudam, que se conhecem, que isso, que aquilo, sabe? E isso, gente, é muito importante quando você muda de país. Por quê? Você tá chegando num país, você é uma pessoa nova naquele país e você precisa de apoio, você precisa de gente que te indique as coisas, de gente que te indique para trabalhar em lugares, gente que facilite a sua vida de alguma maneira. E o que acontece? Aqui, por ser um pueblo, né, que é como se fosse um bairro menorzinho, uma cidade pequena, né, que eles denominam como pueblo. Por ser um pueblo pequeno, aqui não tem isso. Tem de brasileiros aqui. Eu, meu casal de amigos e acabou. Acho que tem uma ou duas pessoas mais brasileiras, mas eu sinceramente não conheço, não sei quem é, não sei como se chama. E é muito importante você ter isso quando você está em um lugar. Aí você vem agora e me fala, mas eu não preciso de ninguém. Eu sou uma pessoa super independente. Eu sempre me viro sozinha, eu sempre me acerto sozinha. Gente, não é porque você é uma pessoa independente, porque eu também sou. Eu também era, eu sempre fui. Inclusive, isso de crescer separada das outras pessoas fez com que eu fosse, né, com que eu me tornasse uma criança muito independente. Minha mãe sempre disse isso, né, que nós somos muito independentes, ainda mais eu sou muito independente, sempre fui uma pessoa muito forte, uma pessoa muito daquelas duras na queda, sabe? Sempre foi assim. Mas você querendo ou não, você precisa viver em uma comunidade, você precisa de outras pessoas ao redor. É uma necessidade do ser humano. Ser amiga das pessoas, ter amigos, saber socializar, né? Ter um lugar onde você se sinta cômoda, ter um grupo que você se sinta cômoda. E eu, em determinado momento da minha vida, eu me vi muito separada disso. Tanto que tem um amigo meu da faculdade que ele falou, você é uma pessoa muito carente de outras pessoas. E realmente, eu me viro pra tudo sozinha, mas a gente tem aquela necessidade de falar, a gente tem aquela necessidade de ter um apoio, de ter uma pessoa pra dar risada, a gente tem necessidade de ter esse tipo de coisa e é uma coisa que eu não tenho, que eu vou tendo cada vez menos. Aqui na Espanha, gente, se eu falar pra vocês a verdade, eu tive duas amigas, uma é minha amiga até hoje e a outra foi uma pessoa que do nada começou a me tratar super mal, né? Não do nada, tem uma história atrás disso, porque, né? Sempre que a gente escuta a história só de um lado, é muito fácil dar razão pra uma pessoa só. Mas justo por essa necessidade que a gente tem de ter uma pessoa que nos apoie, nós às vezes acabamos nos envolvendo com pessoas que não são tão legais, tendo más companhias, né? Pessoas que a gente, se estivesse num estágio normal da vida, não chegaria nem perto. E eu falo isso assim de todo o meu coração, porque eu olho pro meu passado e vejo que a época que eu cheguei aqui na Espanha, assim, 2 anos depois que eu cheguei aqui na Espanha, eu conheci pessoas, eu saía com pessoas, não tô falando só de homem, tá? Eu saía com pessoas que não eram as melhores pessoas pra mim, que se eu estivesse no meu são juízo, né, eu não... Ficou feio isso aqui. Mas tudo bem. Eu não me aproximaria desse tipo de pessoa. Mas o que acontece? Existe uma coisa chamada FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de sentir que está, né, perdendo algo na sua vida. E eu estava sentindo isso, que eu estava perdendo muita coisa, muitos momentos, porque eu não tinha quem me acompanhasse, porque eu não tinha quem fosse comigo, porque eu estava, assim, praticamente sozinha aqui. Tinha momentos que eu chorei para as pessoas erradas, que eu contei sentimentos meus para pessoas erradas, pessoas que ao invés de me ajudar se aproveitaram disso, pessoas que riram da minha cara, pessoas que disseram que eu estava sendo dramática. Gente, sinceramente, você não é uma pessoa dramática. Sabe por quê? Porque só quem sabe o que você tá sentindo é você mesma. Eu falo pra vocês, eu era uma pessoa super dura, uma pessoa super... Gente, eu não chorava assim por nada. Por nada, nada. Velório, tô eu lá firme e forte. Todo mundo desmoronando e eu firme e forte. Minha mãe casou no Brasil. Minha mãe, ela é separada do meu pai, que já é falecido. E ela casou no Brasil. E todo mundo estava chorando. Minha irmã estava se desfazendo em pedaços. E eu que morei com a minha mãe nessa época, mais ou menos 1 ano antes dela casar, né? Eu morei com ela, com o marido dela, o atual marido dela.
E eu fiquei, assim, como se estivesse vendo uma paisagem, porque eu era uma pessoa assim. E a Espanha me mudou nisso, porque eu me tornei uma pessoa muito sentimental. Muito, muito sentimental, mais do que eu esperava ser assim na vida. Eu me tornei uma pessoa muito sentimental, porque você não tem com quem contar. É uma coisa muito forte, assim, porque no nosso dia a dia a gente precisa falar com alguém, a gente precisa ter alguém que entenda o que a gente tá passando, alguém que sabe, que nenhuma amiga minha falou, né, que ela conseguiu os documentos do filho dela e tal, né, dos filhos dela. E aí ela ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz por ela, porque a gente que tá aqui, a gente sabe qual é a nossa necessidade de ter os nossos documentos. Eu fiquei também muito feliz quando eu consegui meus documentos, ela ficou muito feliz por mim, mas só a gente que tá aqui sabe qual é a dor que a gente passa todos os dias, qual é o medo que a gente passa de alguém pegar a gente na rua. E nossa, isso foi uma coisa assim que eu fiquei pensando, porque ela falou, nossa, eu contei pra minha família, também ficaram muito felizes, mas eu sei que assim como aconteceu com a minha família, quando eu contei que eu consegui os meus documentos aqui, eles ficaram muito felizes. Só que eles não ficaram felizes como uma pessoa que está aqui, né, na mesma situação que eu ficaria, porque eles não estão sentindo as mesmas dores que a gente. Então, eu meio que, depois de tanta coisa, depois de tanta gente que eu confiei, que não era pra confiar, que disse o que não era pra dizer, que contei meus sentimentos que não era pra contar, eu criei como que uma barreira de conhecer pessoas novas, não só pessoas novas, mas pessoas daqui, né? Pessoas que não, por exemplo, que não são brasileiros, por assim dizer. Então, eu pensei que quando eu trabalhasse em determinado lugar, quando eu estudasse em determinado lugar, eu ia conseguir fazer mais amizades. Por quê? Eu acreditava que o que estava me barrando é não ter um dia a dia com a pessoa, porque a gente faz muita amizade nisso. Eu tinha muito amigo assim do trabalho, muitas chefes minhas que se tornaram minhas amigas, que são minhas amigas até hoje. Eu tenho chefe minha de quando eu tinha 16 anos, que até hoje são minhas amigas e são assim pessoas maravilhosas que, ainda eu estando aqui, tentaram me ajudar com tudo e um pouco mais. Porque eu pensava assim, eu tô ali 5, 6 dias da semana com as mesmas pessoas, então a gente vai acabar criando aquela conexão, vai acabar tendo uma amizade com a pessoa. E não é assim, porque o que eu queria era uma amizade, tipo, mesmo nível do Brasil. E, gente, eu aprendi que não é assim. Então, quando você vem aqui pra Espanha, você tem que estar preparado pra ficar sozinho. Ou então para depender muito de uma pessoa que vier com você, porque é o que acontece. A gente vem pra cá e a gente não tem ninguém ao nosso redor, a gente tá se inserindo num mundo totalmente novo, então a gente tem muita necessidade da pessoa que tá ao nosso lado, que tá conhecendo a nossa rotina, a gente tem muita necessidade de ter um apoio nessa pessoa. E também, quando a gente vem sozinho, com uma mão na frente e outra atrás, a gente tem que saber que a gente tem que ser autossuficiente, que a gente vai passar por momentos ruins, que a gente vai sentir solidão, que a gente vai sentir falta da família, dos amigos, do churrasco de domingo, daquela feijoada, daquela risadaiada, de coisas que até mesmo em situações que a gente no país, né, nosso país de origem, no Brasil, a gente detestava, mas que aqui a gente não tem nem como detestar, porque não tem. Aqui nós estamos totalmente sozinhos. Tem os seus prós, morar em outro país, morar na Espanha, viver na Europa, sim. Só que também tem muito contra. Muito contra, e é uma coisa que a gente tem que pesar na balança. Eu não diria que eu não viria para a Espanha se eu soubesse de todas essas coisas antes. Eu diria que eu viria em outro momento, que eu viria mais preparada, que eu viria mais capacitada, porque é sempre o que eu digo para todas as pessoas que me escrevem lá no Instagram, dizem, vou ir para a Espanha e tal, prepara, faz planejamento financeiro, faz planejamento psicológico, pesquisa bem onde você vai morar, os gastos que você vai ter, quem vai com você, o que vocês vão fazer, se você confia nessa pessoa, porque é muito, muito, muito preocupante e às vezes decepcionante quando você chega aqui e não é tudo aquilo que você imaginava. Mesmo que você venha assim com a expectativa lá embaixo, tudo de pior pode acontecer. Então, se planeje bem, prepare muito bem a sua cabeça para vir para a Espanha, porque não é fácil. E, sinceramente, eu aprendi muito com tudo isso, porque você realmente
não precisa de todas aquelas pessoas, você quer ter aquelas pessoas na sua vida. E realmente hoje eu tenho pessoas que são assim imprescindíveis na minha vida, que eu realmente quero manter o contato, e já tenho amizades que de muito tempo eu falei, opa, essa amizade aqui não é pra mim, eu vou cortar agora, ou então Deus acaba colocando a gente numa situação que a gente veja realmente como aquela pessoa é pra gente se afastar daquela pessoa. E, sinceramente, eu não me arrependo de nenhuma, na verdade, de uma amizade que eu cortei, que a gente acabou reatando a amizade, que é uma pessoa do Brasil, que a pessoa estando no Brasil e eu estando aqui, a gente voltou a se falar, e assim, foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida, porque realmente tem pessoas que vão te impulsionar pra frente e tem pessoas que vão te jogar pra trás. Então, fique muito atenta a isso, porque não todo mundo quer o seu bem. E eu não me arrependo de hoje ter, assim, os mesmos amigos que eu tinha no Brasil, de ter, assim, poucas pessoas, porque é duro, mas a gente aprende a conviver com menos pessoas. A gente aprende a ter um círculo de amizade menor, a gente aprende a ser 100% independente se precisar. A gente aprende a tudo, mas a gente quer estar numa comunidade de pessoas que nos apoiem, que nos ajude, que nos digam uma palavra de ânimo, que, sei lá, que divulgue seus vídeos, que apoie seu trabalho, que divulgue seus posts, de gente que nos apoie em coisas que nós necessitamos de ajuda. Então, gente, é válido manter as nossas amizades, é válido muitas coisas, só não é válido você mudar quem você é pra agradar ninguém. Isso eu acho um absurdo, acho que ninguém deveria fazer isso. Teve muitas pessoas aqui na Espanha que eu me afastei, que não é por cultura, não é por nada disso, não é por a pessoa ser de outra nacionalidade, mas teve muitas pessoas que eu me afastei porque eu estava vendo que não estava me levando para um caminho legal. Então tenha isso em conta, pense bastante nisso, porque você que planeja mudar de país ou que planeja mudar de cidade, isso vale para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Um beijo e tchau!